Oi, meus queridos. Eu sei que eu postei já um vídeo ontem para você, mas eu decidi fazer um outro hoje porque as histórias estão chegando com um pouquinho mais de frequência e eu não quero atrasar muito, tá? Então eu decidi fazer esse vídeo hoje, já que o de ontem não foi sobre nenhuma história, né? Tá? Esse brasileiro aqui, ele não é mórmon, mas você como mórmon ou ex, né? Você vai identificar muitas similaridades entre a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e essa igreja a qual esse rapaz pertenceu. Eu não vou ficar citando nomes de igrejas aqui, tá bom? Para poder manter o respeito por elas, uma vez que eu não as conheço. Eu só falo com propriedade sobre a igreja que eu realmente conheço, porque eu passei mais da metade da minha vida lá, né? Mas as outras eu prefiro não citar os nomes, tá? Então ele fala o seguinte: Olá, Vânia. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo espaço que você tem aberto em seu canal para que possamos desabafar ao contar nossa história. É isso que eu quero, tá? Quero te dar essa chance de fazer isso aqui sem ser julgado, tá bom? Nasci em um lar cristão. Minha família era extremamente católica. Fui ensinado pelos meus pais a ir à igreja, obedecer o que era pregado e não manter proximidade de qualquer pessoa que não fosse da mesma fé. Fiz todos os sacramentos que competiam a mim enquanto estava na igreja católica. Quando, aos 16 anos, comecei a participar de uma igreja protestante na minha cidade. Foram meses excelentes, porém minha família não viu com bons olhos minha ida para uma igreja protestante, tá? Eu resumi a tua história, tá, querido? Porque eu tive que tirar alguns detalhes aqui, tá? Para não ficar muito extensa. Um amigo meu me convidou para ir na igreja que ele frequentava. Era uma igreja de doutrina. Mulheres sempre de saias ou vestidos e cabelos longos. Homens sempre de roupa social, cabelos sempre bem curtos e barba aparada. Como eu estava sem igreja nenhuma, decidi ficar por ali mesmo. Após 4 meses, já estava cantando no grupo de louvor da igreja, ajudando na equipe de limpeza do templo. Eles chamam de templo, tá? A igreja dele. E também lecionando como professor substituto na escola bíblica para jovens. O ano de 2005 foi tenebroso do início ao fim. Lembro que na época, olha só, eu fazia faculdade e nos fins de semana tinha que estar na igreja em todas as reuniões, cultos nos sábados e domingos à noite, mais ensaios e outras atividades. Acabei reprovando na faculdade e posteriormente desistindo. A igreja estava... Todas as noites, de segunda a segunda, durante pelo menos 3 horas, eu estava envolvido em coisas da igreja. Afinal, de acordo com o pastor, você tem que dar o seu melhor. O melhor do seu tempo, o melhor das suas posses, o melhor do seu salário. Tínhamos a obrigação de dizimar. E além de dizimar, também deveríamos dar oferta tanto em dinheiro quanto em alimentos para as obras assistenciais. A igreja consumia cerca de 30% do meu salário. Se não dizimasse, era falta de fé e influência de Satanás. Então o devorador iria tomar conta e consumir tudo que era meu. O dízimo nunca foi por alegria, e sim por obrigação. E por medo também, com certeza, né? Certa vez, comecei a namorar quando o pastor soube, disse que a pessoa que eu estava namorando não era ideal para mim. Me fez romper o namoro. Fui parar no hospital. Tive uma crise nervosa, fui sedado. Quando estava bem para voltar para a igreja, fui disciplinado pelo pastor. Decidi sair da igreja. Fui viver minha vida de uma forma mais livre, porém alguns animais gostam de estar aprisionados e eu acabei voltando para a igreja um ano depois. Fui disciplinado novamente. Fiquei de banco durante 10 meses, mas aos poucos voltei com as atividades normais, grupos de louvor, grupos de jovens e adolescentes, roupa social, etc.
Ele ficou sem chamado, né? Que isso no mormonês você fala que ficou sem chamado. Nesse período, fui enviado ao seminário e também trabalhei como missionário em uma cidade vizinha. Não tinha finais de semana, trabalhava de segunda a sexta-feira. Tinha aula 2 vezes por semana à noite no seminário e nos sábados era missão pela manhã, ensaio à tarde e culto à noite. Nos domingos, escola bíblica pela manhã e culto à noite. Comecei a ter crises de pânico, chorava descontroladamente por qualquer motivo. Entrei em depressão. Há 10 anos que tomo remédios controlados. Agora ele conta que em 2012 ele começou a namorar uma moça de uma outra cidade, mas que era da igreja dele, tá? Depois de 1 ano e meio eles acabaram se casando. Claro que eles tiveram o apoio da liderança, porque ela era da mesma igreja que ele. Eventualmente o pai dela foi transferido para a cidade dele para ser pastor, tá? Na igreja que ele frequentava. Ele conta aqui que por ele ser filho do pastor, ele tinha algumas regalias dentro da comunidade religiosa e algumas pessoas isso começou a gerar muita inveja entre os membros. E ele, como ele era líder de louvor, ele era líder do grupo de louvor da igreja, ele escolhia todas as canções, né, que eles cantavam nos serviços de adoração. E ele disse que ele começou a colocar algumas músicas de cantores adventistas. Isso foi o suficiente para denunciarem ele para a sede da igreja. Meu Deus. E ele foi acusado de heresia e falso ensino. Ele disse que foi a julgamento pelo conselho da igreja. E ele fala o seguinte: antes de ser excluído da igreja, decidi sair. Fui praticar o espiritismo umbandista. Minha esposa ficou em uma situação complicada, pois ela não poderia tomar partido nem para um lado nem para o outro. Ou seja, de um lado era o marido dela e de outro lado o pai, que era pastor, né? Ela ficou numa saia justa mesmo. Meu sogro dizia que eu estava adorando ao diabo. Ano passado sofri um acidente de carro e por pressão novamente da minha esposa voltei para a igreja. Porém, agora são nas minhas condições. Estou na igreja apenas por conveniência, pois não tenho mais nada ali. Voltei a tocar e cantar na igreja, porém, encaro isso de maneira profissional. Minha religião hoje é evangélico por fora, espírita por dentro. Aprendi dentro do espiritismo a respeitar todas as religiões, desde que elas façam bem às pessoas que estão ali. Hoje sou livre para acreditar no que eu quero, da forma que eu entendo, sem a necessidade de me encaixar nos moldes de outras pessoas. Não sinto mais culpa pela minha imperfeição. Também não sinto medo de Deus. Sinto paz em ser quem sou, mesmo que apenas internamente. Meu querido, muito obrigada por mandar a tua história pra gente, tá? Enquanto eu li a tua história, eu me vi e eu vi outras pessoas passando por situações muito semelhantes, tá? Dentro da igreja que eu frequentei, né? Igreja Mormon. Se você prestar atenção na história dele, logo que ele entrou na igreja, ele já começou a trabalhar. Ele foi envolvido para começar a trabalhar. Ele disse que ele ajudava na limpeza do templo. Com certeza ele não era pago por isso. Me corrija, querido, se eu estiver errada, tá? Você que mandou a história. Mas provavelmente era um trabalho, entre aspas, voluntário, né? Então ele já foi trabalhar ajudando na limpeza, já foi dar aula. Ele começou a se envolver no trabalho da igreja. Acontece que quanto você mais dá, mais eles exigem de você. Na igreja Mormon, eu acho que tem um versículo em Doutrina e Convênios que fala que a quem muito é dado, muito lhe é exigido.
É um argumento cristão, né? Como Steven Hassan fala, mas aí eles é que decidem o que é exigido de você. Eles falam que é em nome de Deus que eles estão exigindo as coisas de você. Entende como é que você cai na arapuca? O que aconteceu aqui com o nosso amigo? Ele estava tão dedicado que ele acabou sacrificando os estudos seculares dele, ele acabou largando a faculdade. Eu conheço alguém que fez isso. Largou a faculdade por causa da igreja e só conseguiu voltar 10 anos depois. E terminar a faculdade divorciada com 2 filhos, tendo que trabalhar e estudar à noite. Por causa da igreja. É por causa... Ah, mas você escolheu... É muito fácil falar. Quando você está sob a lavagem cerebral, quando você está sob aquela pressão, que você acredita que tudo aquilo vem de Deus, amigo, você perde o teu poder, você perde a tua liberdade de escolha, você não tem mais liberdade de pensar, de decidir. Tá tudo achado, você não acha nada, já tá tudo achado por você. Era isso que o ex-presidente destaca que eu tive em Florianópolis adorava dizer. Ele começou a namorar uma moça que provavelmente não tinha, entre aspas, os mesmos padrões que ele. O pastor fez com que ele terminasse o namoro com a moça. Meu Deus. Ele entrou em depressão. Ele toma remédio para depressão até hoje. E depois ele acabou sofrendo conselho, né? Foi a julgamento pelo conselho da igreja só porque ele colocou músicas de cantores adventistas nas reuniões de adoração deles. Sabe o que eu quero que você tire como lição da história desse brasileiro aqui? Talvez você esteja fazendo a mesma coisa que ele. Eu fiz a mesma coisa que ele, eu não me dei conta. Se eu tinha um namorado que não era da igreja, o bispo ficava no meu pé. Ele dizia que eu estava na beira do abismo. Eu acabava terminando o namoro, porque enquanto eu não terminava, eu não me sentia em paz. Porque você está indo contra as regras daquela comunidade. Eles decidem a tua vida. Eles te falam quem serve e quem não serve para você. Ele passou por isso aqui, ele teve que terminar com a moça. Depois ele encontrou uma que era da mesma fé dele, os mesmos padrões que ele, casou com ela. E tomara que estejam felizes, ele não fala nada aqui sobre isso, tá? Mas a tua vida, quando você faz parte de uma instituição que controla a tua vida, controla tuas decisões, tuas escolhas, você abre mão da tua identidade, você abre mão das tuas decisões pessoais. Isso pode te adoecer mentalmente, ele é um exemplo disso. Ele entrou em depressão e toma remédio há 10 anos, remédio controlado há 10 anos. Ele é mais um na estatística. Ele não é mórmon, mas esse problema que acontece dentro da igreja mórmon acontece em outras igrejas, como a gente acabou de ver aqui. Sabe qual é o segredo para você saber se algo te faz bem ou não? A tua vida precisa estar equilibrada. E quem tem que decidir as tuas prioridades é você. Se a tua prioridade é faculdade, faz faculdade. Se a tua prioridade é servir uma missão de tempo integral na igreja, vai fazer tua missão porque você quer e não porque você tem medo ou porque estão te obrigando. Se a tua prioridade é casar, casa. Mas quem tem que decidir as tuas prioridades, amigo, é você. Não deixa ninguém escrever a tua história, eu sempre falo isso. Essa história ilustrou muito bem isso, que mais uma vez eu te agradeço, querido, por ter mandado pra gente, tá? Pela tua boa fé, os líderes dessa igreja estavam escrevendo a tua história, como eles escrevem a história de milhares de outros seguidores como você, tá? E eu vi isso acontecer dentro da igreja que eu frequentei. Escreve a tua história, decide quais são as tuas prioridades, segue o teu coração, segue o teu elefante. Não sufoca a tua própria identidade, porque não vale a pena, isso vai trazer consequências para a tua vida mais cedo ou mais tarde. Tá bom, meus queridos? Muito obrigada por me escutar. Falamos na próxima, semana que vem. Tchau, tchau.